Olá, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus sejam com todos. Gostaria de, com muita alegria, trazer uma orientação espiritual para todos quantos estão ao alcance deste vídeo. E esta orientação traz a contextualização do momento em que nós estamos vivendo. Um momento que é comentado em toda a telemídia a respeito da crise que está passando o nosso país, por que não dizer o nosso planeta. Tudo isso oriundo da pandemia que estamos enfrentando. Eu gostaria de trazer o embasamento da minha fala no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. E a pergunta que está em voga nos últimos dias é: estou em crise, o que fazer? Permita eu te dizer 3 coisas que você precisa fazer da parte de Deus para vencer na crise ou para vencer a crise. A primeira coisa, haja ao invés de reagir. Há uma diferença gritante entre agir e reagir. Dentro do contexto do livro de Jeremias, nós sabemos que este texto se trata do cativeiro babilônico, onde o povo judeu se encontrava cativo ali, numa terra de pagãos, sofrendo não só material, mas espiritualmente. E curiosamente, a primeira atitude do povo de Israel diante da grave crise em que se passava foi reagir da pior forma possível. Primeiro, eles começaram a ouvir profetas que dizia que eles logo voltariam para suas casas. Pararam totalmente suas vidas, reagiram parando tudo e vivendo uma vida medíocre. Basta você olhar para os Salmos de número 137, especialmente o versículo de número 2, nos mostra um pouco desta realidade. Quando mostra o povo totalmente desanimado, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas. Já não havia mais alegria. As harpas, que eram instrumentos, símbolos de festividade, de música, música que só canta quem de fato está alegre, já não havia mais alegria no meio daquele povo. Mas a carta de Deus os ensina o que deveria fazer em meio a essa crise. Contrastando com aquele pensamento e aquele comportamento dos judeus, Deus diz: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham muitos filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. A ordem de Deus é uma ação de continuidade. Enquanto eles estavam pensando severamente em pisar no freio, Deus ordena pisar no acelerador. Deveria olhar para frente e não se abater diante da grave crise que iriam passar. Não havia espaço para reações erradas e ruins. Deus queria uma ação positiva da parte deles. No momento de crise aparecem tantos carteiros do diabo para trazer mensagens sofridas, para trazer mensagens arrasadoras contra a nossa vida. E neste momento precisamos ter o discernimento do Espírito Santo para saber quem é que está falando, se é Deus que está falando, se é o homem que está falando, ou se é o próprio diabo que está tirando proveito da situação e está falando.
A segunda coisa que você precisa fazer diante da crise: seja biblicamente realista. O povo a si mesmo, quando alimentava em seus corações falsas esperanças, contrárias aos ensinos da palavra de Deus, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem, os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham sonhos que tratam dos seus próprios interesses ou do vosso próprio desejo. Deus já havia revelado que esse cativeiro duraria apenas 70 anos. Deus chama esse povo a crer na sua palavra, a crer nos ditames que ali estavam inseridos, e não em falsas revelações que apenas iriam levá-los para piores cenários de crise. Precisamos aprender a crer no que Deus diz sobre nossas crises, sobre nossas dificuldades. Crer nas promessas e não nos iludir com aquilo que não é verdadeiro. Essa atitude é importante para que sejamos fortes, para passar pela crise que Deus permite às vezes em nossas vidas, mas exige que voltemos nosso foco a conhecer única e exclusivamente a sua palavra com maior profundidade. A crise nos traz lições pedagógicas. Às vezes nós não queremos aprender num primeiro momento, nós queremos revidar a crise, mas o salmista no Salmo 119, verso 71, ele traz uma palavra de reprimenda a nós dizendo: foi bom o Senhor ter me afligido, porque assim eu aprendi a guardar os seus mandamentos. Quantas vezes precisamos sermos alfinetados por Deus para que nós possamos aprender qual o caminho que Ele quer que nós sigamos. E a terceira e última alternativa diante da crise, eu trago o conselho: foque os olhos na esperança. Apesar de uma crise difícil, Deus deixa claro que esta crise teria a hora de acabar. Quantas vezes nós achamos que uma coisa vai durar eternamente? Quantas vezes nós pensamos que um sofrimento, uma mazela, vai durar a vida inteira? E não é assim. E não é assim. As coisas não acontecem como nós imaginamos. A coisa não acontece como nós meramente pensamos. É um ledo engano. Meus irmãos, Deus tem propósito em nossas vidas. Teremos sim que passar por crise em nossas vidas, mas elas irão terminar em algum momento, pois a promessa de Deus não falha. Aquele povo deveria continuar suas vidas, agindo de forma positiva em meio à crise, crendo na palavra que o Senhor deu e alimentando uma esperança viva de que Deus estava com eles no momento de crise. E isso era real. Ele mesmo, o Senhor, os tiraria dessa crise quando chegasse o momento certo. Deus não trabalha fora da hora, fora do momento dele. Deus tem um momento dele. Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1, diz que para tudo Deus tem um tempo determinado. Deus não trabalha de forma aleatória. E precisamos crer nesta vertente de que Deus tem sim a forma de trabalhar. Alimente a esperança no momento de crise. Esperança tem tudo a ver com fé, pois a fé é crer em coisas que não se veem. Nós encontramos um capítulo em Hebreus, capítulo 11, conhecido como o capítulo dos heróis da fé. E, curiosamente, a Bíblia sempre narra começando com pela fé. Sabe por quê? Por exemplo, pela fé, Abraão. Abraão viveu 120 anos, mas a fé é atemporal. Por isso que Deus diz que pela fé Abraão, pela fé Enoque, pela fé Isaque, pela fé Jó, e assim sucessivamente. Tenha fé, coloque a sua fé em ação. A fé é o molde das nossas ações de acordo com o que Deus deseja.
E para fechar com chave de ouro esta abençoada orientação, o Senhor diz em sua carta ao povo sobre como eles queriam fazer-lhe bem e como o caminho estaria aberto a todos aqueles que crescem no Senhor e buscassem de verdade. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, palavras do Senhor. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejamos. Então, nesta oportunidade, eu quero te convidar a crer mais no Senhor, a viver pela fé, para que Deus possa, assim, te ajudar a sair apenas do ponto de vista humano e começar a trilhar um caminho mais distante, mais longínquo, movido pela fé. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E ele fecha em Jeremias 29:13, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Coloque o seu coração em Deus. Aplica o seu coração à vontade de Deus. E pode ter absoluta certeza que todas as demais coisas serão consequências. Que Deus em Cristo possa continuar abençoando a sua vida e dando paz a você e a sua família, e ajudando de forma resiliente a vencer todos esses momentos difíceis que está trazendo infortúnio à sua vida. E que você possa continuar sendo esta pessoa viva, cheia de esperança, focada em Cristo, para que você possa continuar tendo a aprovação de Deus na sua vida. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. E eu gostaria de fazer a finalização dessa orientação com uma oração em seu favor. Eterno e soberano Deus, do outro lado, Senhor, deste vídeo, esse telespectador que está vendo este vídeo e recebendo o alimento espiritual por meio desta palavra, que ele seja contemplado com as tuas bênçãos sobre ele e a sua família. Que o Senhor esteja visitando, Senhor, este coração que está cortado, que está dilacerado. Este coração, Senhor, que se abriu, ó Pai, diante das dificuldades e se encontra sem forças para hoje prosseguir a jornada de fé. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um que se encontra ao alcance deste vídeo e que eles possam receber de Ti uma bênção toda especial. Uma bênção, Senhor Jesus, de prosperidade, de riqueza, tanto física como espiritualmente. Que o Senhor esteja guardando de todo mal. Que o Senhor esteja recompondo este lar que está em despedaço. Que o Senhor esteja recompondo a saúde desta pessoa que está à beira da morte. E aqueles que estão passando necessidades, que estão ansiosos, Senhor, no dia a dia, que tem para enfrentar e ver as poucas forças se esvaindo, que o Senhor possa agora estar dando a alegria do Teu Espírito Santo e a renovação e o revigor espiritual. É assim que eu, como pastor e ministro do Teu Evangelho, ordeno esta bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.